Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, irmãos, estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre os dias da criação. Na verdade, é mais uma reflexão do que um estudo. Um estudo tomaria bem mais tempo, né? Mas nós estamos hoje com o 6º dia da criação e já falamos sobre os primeiros, segundo, terceiro, quarto e quinto dias da criação. E nesse momento, nesse dia, a Terra já está totalmente criada, né? Feita, com seus oceanos, os continentes, as árvores, animais marinhos, a atmosfera, as nuvens, os céus, o sol, a lua, as estrelas. E hoje o Senhor vai criar os animais terrestres e também vai criar, dar forma ao habitante mais ilustre deste planeta, ao morador mais especial desse planeta, que é o homem. Então, no texto que nós vamos nos basear, encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículos 24 ao 31, né? O texto relata que o Senhor ordena que a terra brote, a terra dê alma vivente, né? Os animais, répteis, as feras da terra, os animais selváticos, né? Conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E a seguir ele resolve criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Ordenou que ele domine sobre os peixes, sobre todos os animais da terra, do mar, dos ares. Também criou a mulher, né? A sua imagem e semelhança, e os abençoou, ordenando que frutificasse, multiplicasse, enchei toda a terra. Então esse é basicamente o relato do 6º dia da criação. E um ponto importante que devemos observar, irmãos, é que o Senhor, ele, quando vai... Nós já falamos em outros momentos que o Senhor sempre, ao final de uma criação, do dia da criação, o Senhor avaliava a sua obra e dizia que era bom. Ele disse isso no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto dia e também no 6º dia com relação aos animais terrestres. Agora, quando Deus cria o homem, o Senhor usa a expressão "era muito bom". E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia 6º. Observe que depois que Deus cria o homem, o Senhor avalia a sua criação e diz que era muito bom. Mas nos demais dias da criação, o Senhor sempre dizia e era bom. Aqui o Senhor acrescentou o termo muito, muito bom. Isso mostra que ao criar o homem, o Senhor conclui a sua obra e ele a expressa com alegria, valorizando essa sua obra que foi o homem. Um outro ponto, irmãos, que nós podemos também destacar é que a criação do homem também o relato da criação do homem também vai aparecer no capítulo 2 de Gênesis, versículos 7 e os versículos 20 ao 22, onde diz que como o Senhor formou o homem e formou a mulher. Então nós temos duas leituras oficiais, duas leituras que tratam da criação do homem e da mulher, né? Quando eu falar em homem aqui, eu estou generalizando a espécie humana. Duas leituras, um no capítulo 1 e outro no capítulo 2. Observe, irmãos, que aqui o homem é o único ser, ou a única obra da criação de Deus em que há uma repetição de sua criação, não é? Nenhuma outra obra da criação do Senhor é repetida no relato da criação, a não ser o homem. Então, no capítulo 1,
o escritor nos dá um relato geral, uma visão geral da criação do homem. Diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem e mulher os criou conforme sua imagem e semelhança. Pronto. E ordenou que frutificasse, multiplicasse e enchesse a terra. Pronto. No capítulo 2, nós vamos ver agora um relato um pouco mais detalhado da criação do homem e da mulher. Diz o texto que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E Adão pôs nomes aos todos os animais, né? E o Senhor observou que não havia uma ajudadora idônea para ele. E ele também fez com que o homem dormisse, um sono pesado, Adão, e de uma das suas costelas o Senhor tirou e colocou a carne em seu lugar, e dessa costela o Senhor formou a mulher. Então, observe que esses detalhes não estão presentes no capítulo 1, mas sim no capítulo 2. Então, o escritor tem a intenção de mostrar de forma detalhada como se deu a criação do homem, não é? Então, no capítulo 1, uma visão geral da criação do homem. No capítulo 2, um relato um pouco mais detalhado de como se deu essa criação. E aqui, meus queridos, nós podemos observar que há uma intenção, na leitura, se você fizer a leitura todo o capítulo de Gênesis, capítulo 1, você vai perceber que há uma intenção do escritor em mostrar que ao criar o homem, o Senhor encerra a sua criação. No 7º dia o Senhor vai descansar da sua obra, ou seja, vai concluir a sua obra. Mas é depois que ele cria o homem que isto acontece. Tá, irmão? Então, eu quero, antes de nós falarmos sobre lições espirituais, morais, princípios que podemos aprender da criação, e eu quero focar no homem, não nos animais, mas sim na criação do homem. Tem uma interrogação do salmista no Salmo 8, versos 4 a 8, que está na versão da Nova Versão Internacional, que diz: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e o que percorre as veredas dos mares. Então o salmista aqui faz uma pergunta ao Senhor: que é o homem para que tu se preocupe com ele? Que é o homem? Para que tu se importe com ele? Para que se preocupe com ele? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais. Jó vai fazer algo semelhante no capítulo 7, os versos 17 a 18, quando diz: o que somos nós para que nos dês tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas. Está na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, esses dois textos mostram que Deus se importa com o ser humano. Mas o que é que o homem tem que atrai Deus para ele? O que é que o homem tem ou é para que o Senhor se importe, se preocupe tanto? Porque, irmãos, com aquilo que nós mais nos importamos e mais nos preocupamos, é o que nós amamos. Então, há um interesse de Deus, há uma preocupação de Deus pelo homem. O salmista diz que o Senhor o homem foi a coroa da criação de honra de Deus, coroa da criação de Deus. O Senhor coroou a criação com o homem. Então, por quê, irmãos? Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre evidências, provas de que Deus se importa conosco. Além desse texto, nós vamos ver, quero destacar aqui 7 evidências de que Deus se preocupa conosco. Dentre todos os seres morais, Deus escolheu o homem para se importar com ele. Os anjos, que são mais poderosos que o homem, o salmista diz que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos, mas o Senhor não se preocupa com eles como se preocupa conosco,
como Ele se interessa, se importa conosco. Oh, meus queridos, isso é um privilégio muito grande, irmãos. Seres mortais, limitados, falíveis, pecadores, mas Deus se importa conosco. Vamos ver aqui a primeira evidência desta preocupação de Deus é que a criação foi feita em favor do homem. Em um outro momento, no primeiro vídeo, nós falamos aqui sobre o que Deus, sobre toda a criação de Deus, não é? Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Então toda a criação foi feita em função do homem. Para a glória de Deus, para glorificar a Deus, mas também em favor, para favorecer o homem. Nós vimos aqui que o nosso planeta, ele é o único em todo o sistema solar, em todo o universo. Os cientistas vão procurar e não vão achar outro. Que o único planeta que tem todos os detalhes, todos os pormenores, não é? Todas as circunstâncias para favorecer a vida aqui. É o único planeta. Nós vimos que o planeta, por exemplo, dizem os cientistas, que a Terra está posicionada em um lugar em relação ao Sol que não pode estar nem mais distante e nem mais perto. Se estiver mais distante, fica muito frio. Se estiver mais perto do Sol, um pouco mais perto do Sol, aquece demais, desfavorecendo a vida na Terra. Diz que os cientistas que a Terra até agora é o único planeta que tem uma atmosfera que nos favorece com o ar, nos protege da luz do Sol, da luz ultravioleta do Sol. Que também a Terra ela está protegida por alguns planetas, no caso Júpiter, que o Júpiter, se estivesse um pouco mais distante ou um pouco mais próximo da Terra, não conseguiria proteger a Terra dos meteoros, asteroides, dos corpos celestes que viriam para a Terra, mas a gravidade de Júpiter atrai esses objetos, né? E que, na verdade, ele é um grande planeta, é o maior planeta do sistema solar. Que também a Lua está numa distância em que favorece as estações do ano, né? Outono, verão, inverno, primavera. Que controla as marés, que estabiliza também os movimentos de rotação e translação da Terra, para que a Terra não gire de mais ou de menos no seu próprio eixo e nem de mais ou de menos ao redor do Sol. Então, tudo favorecendo para que o homem pudesse habitar aqui na Terra. Então, a primeira evidência de que Deus se preocupa conosco, conforme observou o salmista, é que Deus criou tudo para nos favorecer. A planeta Terra foi a nossa casa. Deus fez a casa, não é? Começou do alicerce, fez todo o acabamento e colocou o homem ali dentro da sua casa, que é o planeta Terra. Que infelizmente esse mesmo homem hoje está destruindo a sua casa, o planeta em que vivemos. Segunda evidência, meus queridos, de que Deus se importa conosco, é que nós fomos criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Diz aqui Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, imagem e semelhança de Deus, irmão, significa que o ser humano, aqui não tem nada a ver com o corpo físico, com a aparência física, mas tem a ver com aquilo que Deus é, com a aparência de Deus no seu caráter, não é? Pois assim como Deus tem atributos, como atributos de amor, de bondade, de justiça, de santidade, não é? Deus também delegou ao homem, deu ao homem esses atributos, não é? Nós somos semelhantes e parecidos com Deus. Na verdade, a verdadeira, a perfeita semelhança e imagem de Deus no homem estava em Adão antes de pecar, a perfeita. Porque quem via Adão via Deus. Que os atributos de Deus estavam em perfeita harmonia em Adão, os atributos comunicáveis de Deus, não é? O homem era semelhança a Deus porque ele era santo.
Mas o pecado desfigurou essa imagem e semelhança. O homem não perdeu por completo a imagem e semelhança de Deus. Não perdeu por completo. A Bíblia vai mostrar lá em Tiago que o homem feito à imagem de Deus. Ou seja, ainda há um resquício de Deus no homem. Meio um tanto deturpada, corrompida, mas ainda há. Há coisas que o homem faz que só faz porque há essa imagem e semelhança de Deus no homem. A questão de se importar com os outros, ajudar os outros, não é? Isso ainda é um resquício, ainda é uma faísca de Deus no homem. Então, o ser humano foi o único a ser feito à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos tiveram esse privilégio. Então, esta é a segunda evidência da importância de Deus para com o homem. A terceira evidência, e ainda voltando a essa segunda evidência, irmãos, o homem quando aceita Jesus Cristo, esta imagem e semelhança de Deus, ela é renovada, ela é restaurada. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios que nós estamos sendo recriados segundo a imagem daquele, formados segundo a imagem daquele que nos criou. Então, em Cristo Jesus, essa imagem e semelhança de Deus, dada ao homem, lá no Éden, ela é restaurada por meio do sacrifício do Senhor. Então, a evidência do número 3 é que nós temos comunhão com Deus. No Salmo 3, verso 8, diz... Aliás, não é nem o Salmo, eu errei aqui a referência, irmãos. Na verdade, é Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Em Salmo aqui, leia-se Gênesis. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se de Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, observe que aqui, quando Deus cria o homem e a mulher, pelo texto, está implícito que Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele, para se relacionar com ele, para comunhão com ele. E por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada. Então, meus queridos, a terceira evidência de que Deus que se importa conosco é que Ele tem relacionamento conosco, com aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus se relaciona com Ele, Deus tem comunhão com Ele, o homem tem comunhão com Deus. A quarta evidência de que Deus se preocupa conosco é a restauração. Quando o homem pecou, perdeu a comunhão, no jardim, o Senhor sentenciou o homem, a mulher, a terra, o diabo, a serpente, e diz que Deus vestiu o homem com túnicas de pele de animais, de peles de animais o Senhor vestiu. Isto é um símbolo da restauração. Isso já apontava para o sacrifício de Cristo, que perdoaria o homem, que restauraria o homem por meio da morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então aquelas vestes de animais que o Senhor imolou um animal e vestiu as peles desse animal e fez vestes para o casal, simboliza, representa, tipifica o sacrifício de Cristo Jesus, a restauração do homem para com Deus. Porque o homem perdeu a comunhão, mas em Cristo essa comunhão é restaurada. A quinta evidência de que Deus se importa conosco é que Ele habita em nós. João 14, 23 e 1 Coríntios 3, 16 mostram a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A habitação da Trindade Santa em nós, irmãos. É a prova de que Deus se importa conosco, porque Ele quer habitar no ser humano. Ele habita na igreja, Ele habita em nós. Pai, Filho e o Espírito Santo. A sexta evidência, irmãos, é que Jesus se encarnou em um corpo humano. Jesus não tomou uma outra forma, senão a forma de um homem. Jesus se encarnou, Jesus tomou uma forma humana, para poder morrer por nós aqui, pelos nossos pecados, É a divindade habitando corporalmente em um corpo humano. Então, nós vemos aí que Deus se importa a tal ponto de o seu Filho, Jesus Cristo, Deus eterno, poderoso, ele tomar uma forma humana para estar entre nós. E
A sétima e última evidência de que Deus se importa conosco é que nós vamos viver eternamente com Ele. Está aqui a promessa de Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, meus amados, essas evidências mostram, revelam, comprovam que Deus se importa conosco, irmãos. Deus teve um interesse muito grande em construir todo o universo, o planeta Terra, para colocarmos ali, sabendo que a nossa habitação não será aqui na Terra para sempre, e sim nas mansões celestiais, né, de onde estamos esperando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, tenha certeza que Deus se importa com você. Você pode achar que não, mas Deus se importa com você. Por quê? Porque Ele criou tudo em favor de você. Porque Ele te fez a sua imagem e semelhança. Porque Ele tem comunhão contigo. Porque Ele te restaurou dos seus pecados. Porque Ele habita em você. Porque Ele encarnou-se, Jesus Cristo encarnou-se em um corpo semelhante ao seu. E porque Ele vai viver e nós vamos viver, você vai viver com Ele eternamente. Alegre-se com isso, meus queridos. Alegre-se com isso. Deus se importa com os homens. Deus tem um tratamento especial com o ser humano. Alguém já disse, que eu vou contar um pensamento que não é meu, para finalizar, que quando Deus criou os animais marinhos, Ele falou às águas. Quando Deus criou as árvores, não é? As plantas, os animais, Deus falou à terra. Mas quando Deus criou o homem, Ele falou consigo mesmo: façamos aos animais marinhos que as águas produzissem, as árvores e as plantas que a terra produzisse. Mas para fazer o homem, Ele falou consigo mesmo, com a Trindade: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, ainda esse autor, que eu não conheço, ele termina dizendo que como os animais marinhos não podem viver longe da água, porque morrem, assim como as plantas e as árvores não podem viver longe da terra, porque morrem, assim o ser humano não pode viver sem Deus, porque ele morre. Glória a Jesus, irmãos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Este é o 6º dia da criação. Aqui encerra-se os dias da criação. Ainda teremos a falar do 7º dia da criação. 7º dia da criação, em que Deus criou tudo. Que Deus descansa da sua obra, criou tudo e descansa da sua obra. E assim, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não esqueça, Deus se importa com você. Outras pessoas mais que você aqui na terra pode até não se importar com você, mas o que importa é que Deus se preocupa contigo, Deus se interessa contigo, Deus te ama. E essas são muitas poucas evidências de que Deus se importa com você. Há muitas outras. O próprio fato de Jesus ter morrido por nós, irmãos, esta é a maior evidência de que Ele nos ama, de que Ele se importa conosco. Então, meus amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, que o Senhor nos ajude. E na próxima semana estaremos de volta, no nome de Jesus Cristo. Amém.